Atos, capítulo 15. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda em não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Meus irmãos, nós vamos observar alguns detalhes que são muito importantes. Se alguém chegasse para você e perguntasse assim: o que você tem que fazer para ser salvo? O que você responderia? Olha, irmãos, eu já conheço algumas respostas e muitas das pessoas dizem: eu tenho que obedecer, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ser dizimista, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas a resposta clara: o que você tem que fazer para ser salvo? É apenas uma resposta. Você tem que crer. Mas veja bem, irmãos, que para a pessoa crer, ela precisa de fé. E Efésios 2, versículo 9, diz que a fé é dom de Deus. É Deus que te dá fé. Nós vamos ver isso em Romanos, quando diz que a fé foi imputada a Abraão. Então, veio de Deus para Abraão, e Abraão se tornou pai da fé. Então, para crer, você precisa de fé. Alguém diria: mas eu preciso me arrepender. Romanos 2, versículo 9, se não me engano, diz que o arrependimento vem de Deus. Uai, mas peraí, então o que eu faço? A única coisa que eu faço é crer e descansar no Senhor. A salvação é um ato de Deus em nós. A salvação é um ato de graça. É misericórdia do Senhor o fato de sermos aceitos por Ele. Mas, meus irmãos, no andar da carruagem da igreja, na caminhada da igreja, nós vimos muitas respostas. Nós vimos muitas pessoas querendo impor o seu pensamento. Nós vimos muitas pessoas querendo impor exigências. Tem um termo que chama-se legalista. Legalista é uma pessoa que, ela não conseguindo ser fiel, ela quer colocar lei para deixar as outras pessoas tão carregadas, tão pesadas com o fardo da lei, que ela não vai olhar para o outro. Ou seja, para tirar a atenção de mim, que não consigo ser fiel, eu coloco um fardo de exigência sobre os outros. Aí vem aquele famoso eu acho. É como assim? Qual a importância do que você acha? Veja bem, como definir o que é certo ou o que é errado para um determinado grupo de pessoas, quando pessoas de variados níveis sociais, de credos diferentes, de graus de instrução variados, dão a sua opinião e baseiam as suas respostas em si mesmas, nas suas vivências, nos seus costumes, nas suas tradições? Se cada um tira o certo ou o errado de si mesmo, então, de fato, não haverá uma verdade, mas verdades individuais. É o que muitas pessoas defendem ser o correto, mas isso porque elas buscam respostas em si mesmas. Essa foi a grande questão filosófica apresentada por Pilatos. Jesus disse para ele que veio testemunhar sobre a verdade. Jesus disse assim: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei, eu para isso nasci
E para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: o que é a verdade? Veja, Pilatos estava diante de Jesus. Jesus é a verdade. No entanto, ele não reconheceu a verdade. E Jesus acabara de dizer: quem não é da verdade não me ouve, quem é da verdade me ouve. Jesus já tinha dito lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Observem os artigos definidos. Ele não disse que ele é um caminho, ele é o caminho, é o único caminho para chegar a Deus. Ele não é uma verdade entre muitas, ele é a verdade. Ele não dá um tipo de vida, ele dá a vida eterna. E ele diz claramente: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a única ponte deixada por Deus para chegar aos céus. Jesus é a verdade da criação, pois ele é o Criador. A história da raça humana tem a sua resposta em Jesus. Tudo é dele e foi feito por ele e para ele. João, capítulo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Lá em João 1, de 1 a 4. João começa o seu evangelho a partir de Jesus Cristo. Todas as argumentações que não partem da base correta vão se inutilizar no decurso do tempo. Mas, tendo como base a verdadeira origem da humanidade, as respostas serão seguras e certas. Meu irmão, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, ele traz aí uma confusão surgida aí entre os cristãos no início da igreja. O modo de pensar com base na sua tradição, vinda da parte dos judeus convertidos, ou da nova fé abraçada pelos gentios, criou uma controvérsia muito grande que necessitou da intervenção da liderança da igreja. A questão é o que fazer para ser salvo. Enquanto Paulo pregava a salvação pela graça, os judeus convertidos diziam: é necessário observar a lei. Só que antes de nós entrarmos no estudo, eu quero chamar a tua atenção para um fato que é muito importante. Nós vamos falar aqui de uma decisão tomada pela igreja. E essa decisão foi tomada por presbíteros e apóstolos. Eles eram os responsáveis, naquele momento, pelas decisões relativas à doutrina da igreja. Deus estava criando uma liderança renovável, não baseada apenas nos apóstolos, pois esses fatalmente morreriam. E eles foram chamados apenas em número de 12 para esse cargo. E eles não seriam renovados. Esses aí que querem ser apóstolos, eles deveriam ficar felizes se fossem escolhidos presbíteros, porque apenas esse é o cargo que substituiria então, os apóstolos. Aqui nós os vimos juntos sentados. Com a eleição de presbíteros, esses escolhidos se uniriam aos apóstolos, com a mesma autoridade deles, pois Cristo continua até hoje escolhendo a sua liderança através da igreja. Juntos decidiram qual era o melhor caminho a ser tomado naquela situação. Hoje nós vamos estudar no capítulo 15 de Atos como tomar decisões nos assuntos relativos à igreja. Em primeiro lugar, veremos que decisões eclesiásticas, por que a gente fala eclesiásticas? Porque igreja, no Novo Testamento, é eclesia, é chamado para ir para fora, é sair para pregar o evangelho. Então, quando essa palavra eclesiásticas quer dizer que tratam dos assuntos relacionados à igreja. Então, decisões eclesiásticas só podem ser tomadas por pessoas autorizadas. O texto diz, versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. No versículo 24 diz: visto saber que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Irmãos, é muito comum haver discussão entre membros da igreja.
Alguns pensam que devem fazer as coisas de um jeito. O outro pensa noutra forma de fazer. Aí então surge uma controvérsia. Cada um acha que pode decidir fazer e a sua opinião se tornar lei. Aí entra a questão: quem deve decidir? A nossa argumentação afirma aqui que decisões eclesiásticas só podem ser tomadas por pessoas autorizadas. Se os crentes não podem decidir por si e nem pela igreja, quem deve decidir? Irmãos, a resposta é simples e foi dada desde o início da igreja. Se a questão é física, se diz respeito às questões sociais, se diz respeito às coisas materiais, a decisão deve ficar por conta dos diáconos. Você lembra a razão da escolha dos diáconos? Houve uma contenda na distribuição de alimentos e para que os apóstolos não tivessem seu tempo tomado por decidir sobre coisas dessa natureza, elegeram diáconos. Os diáconos é que lidam com questões de assistência social, lidam com as questões dos móveis e as questões físicas da igreja, devem visitar membros para ver se há alguma necessidade física a ser suprida. Se a questão é espiritual, então a decisão caberá aos presbíteros. Só que há dois tipos de presbíteros, como a Bíblia apresenta. Há os presbíteros regentes e os presbíteros docentes. Isso a gente vê os presbíteros sendo eleitos, e Pedro, por exemplo, diz presbíteros como eu, só que ele era pastor. Então, há os presbíteros regentes e os presbíteros docentes. Regentes são os presbíteros que decidem sobre a igreja nos seus variados aspectos, seja financeiro, seja espiritual. São responsáveis pela saúde espiritual da igreja, pela estabilidade da igreja, e atuam como tribunal em caso de pecados cometidos por membros. Atuam junto com o pastor no bom andamento da igreja. Docentes são os presbíteros que cuidam do ensino. Ocupam esses cargos os pastores. Eu sou presbítero docente da igreja. Então, toda a docência, todo o ensino é minha responsabilidade. Os pastores têm funções que são privativas, são só do pastor. Decidir sobre a liturgia da igreja, o culto prestado, como que é prestado, é função privativa do pastor, está na nossa Constituição. Pregar e ser responsável pelo ensino, e nós respondemos por quem é convidado para pregar. Por exemplo, temos na igreja presbíteros que pregam. Só que eles pregam, mas quem é responsável pelo que eles pregam é o pastor, porque essa é a função privativa do pastor. É a função privativa do presbítero docente ministrar a ceia, batizar membros, impetrar a bênção apostólica. Presbíteros regentes não fazem isso, apenas os presbíteros docentes. Essas questões são privativas, então, dos pastores. Como uma pessoa se torna autoridade na igreja? Ela só se torna autoridade se ela for escolhida pela igreja. O pastor é escolhido pelo conselho ou por uma assembleia para pastorear, e isso por tempo determinado. 1 ano, se convidado pelo conselho, até 5 anos, se eleito por uma assembleia. Presbíteros, regentes e diáconos são oficiais eleitos por um prazo de 5 anos. Se uma pessoa não tiver a confiança da igreja para ser escolhida e eleita para um cargo, ela nunca será parte da liderança da igreja. A igreja precisa confiar nas pessoas que vão decidir pela igreja. Somente se tornará líder na igreja se for escolhido pela igreja. A autoridade é dada pela igreja à pessoa a quem ela confia. É por isso que ninguém que não tenha sido escolhido poderá arrogar-se ou impor a sua opinião sobre a igreja ou querer decidir alguma coisa pela igreja. Se uma pessoa nunca foi escolhida para ser oficial da igreja, ela nunca vai decidir nada. A igreja presbiteriana, ela divide decisões com os membros no caso de escolha de pastor, eleição de oficiais, a compra e venda de imóveis. Pode haver outras escolhas nas quais o conselho vai optar por deixar a igreja decidir, quando a questão diz respeito ao bem-estar da própria igreja. É sempre problema quando um membro quer autoridade, tomar autoridade para si, quer tomar decisões sem ser um oficial eleito. Situações dessa natureza são geradoras de problemas e confusões. Foi isso que aconteceu entre os membros da igreja, na situação descrita aqui nesse
capítulo. Para se ter uma ideia melhor do caso, é bom ler a carta enviada por Paulo aos Gálatas, quando Paulo diz: irmãos Gálatas, o que está acontecendo com vocês? Tão rapidamente vocês estão abandonando o evangelho para buscar outro. Pessoas não autorizadas estavam visitando igrejas ensinando doutrinas falsas. Não eram doutrinas que foram ensinadas pelos apóstolos. E os apóstolos aprenderam as doutrinas de Jesus e estavam sendo usados pelo Espírito Santo para ensiná-las para a igreja. Mas gente que não foi autorizado estava querendo ensinar coisas que não deveriam ensinar. Ensinavam que para ser salvo a pessoa tinha que ser circuncidada e cumprir rituais judaicos. Paulo os advertiu sobre os perigos desse falso evangelho, pois ninguém, nem anjo do céu, poderia mudar o evangelho pregado por Jesus. Paulo pregou o evangelho da graça, no qual Jesus Cristo deu a sua vida para salvar pecadores. Ele pagou o preço da nossa salvação. Ele cumpriu toda a exigência divina, ele garantiu a nossa entrada no céu. Ele não apenas abriu o caminho, ele garantiu a nossa entrada lá. E tudo isso sem que nós tivéssemos que pagar nada. A salvação é de graça para nós. O preço foi a vida de Jesus, mas para nós ela foi de graça. Ao exigir a circuncisão para ser salvo, os fariseus convertidos estavam exigindo que a lei, que eles nunca cumpriram, fosse cumprida pelos gentios convertidos. Nesse caso, não dependeriam de Cristo para ser salvos, mas dos seus próprios atos. A graça estava sendo anulada. Paulo ensina em Gálatas 5:4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Também ele ensina em Gálatas 2:15, versículo 16 e 21. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Por obras da lei ninguém será justificado. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Veja só essa afirmação. Se você consegue a salvação por qualquer outro modo, por que Cristo morreu então? Sua morte é vã. Esses homens estavam ensinando doutrina falsa sem autorização da igreja. Se fizeram líderes a bel prazer, como muitos querem se fazer líderes nas igrejas de hoje, sem serem escolhidos pela igreja. O resultado, como sempre acontece, é a confusão. Foi o que aconteceu, tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda em não pequena discussão com eles. Houve muita briga. A alegria do salvo é ver salvos. A tristeza dos ímpios é ver a igreja crescer. O texto diz que quando Paulo estava indo para Jerusalém, ele contou no caminho de como muitos gentios haviam se convertido, e diz o texto que, narrando então a conversão dos gentios, causaram grande alegria aos irmãos. Mas acontece, irmãos, que nem todo mundo fica feliz com a conversão de pessoas que vêm lá do mundão. Imagina aí a igreja recebendo drogados, recebendo prostitutas, homossexuais, e de repente dentro da igreja tem uma série de pessoas com aparência diferente dos outros. Lá na igreja também aconteceu. Os adversários do evangelho existiram lá onde Paulo estava, e eles estavam também na igreja de Jerusalém. Chegando lá, insurgiram alguns da seita dos fariseus que haviam crido, e dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Os irmãos, a exigência era a mesma. É como se dissessem: devemos cumprir a lei, caso contrário não serão salvos. Ninguém pode tomar autoridade para si. Se uma pessoa não foi escolhida pela igreja, ela não terá autoridade para decidir nada. Caso ainda continue a impor as suas ideias, o resultado será confusão e prejuízos para a igreja, da qual ele faz parte. Se não foi escolhido, deve ficar calado. A segunda lição que o texto nos apresenta é que decisões eclesiásticas só podem ser tomadas com base bíblica. A questão do eu acho nunca pode servir como base para se tomar uma decisão sobre a vida da igreja.
O texto diz: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Houve grande debate, Pedro tomou a palavra. E depois, então, toda a multidão se silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo. E depois falou Tiago. Meus irmãos, muita gente gosta de impor a sua experiência pessoal. Ah, mas isso aconteceu comigo desta maneira, então é assim. As experiências pessoais, elas são marcantes, porém elas não podem definir doutrina de modo comunitário, porque o que aconteceu com você, meu irmão, necessariamente não acontecerá com outro. Quer ver um exemplo? Nós oramos muito quando eu recebi o resultado da Covid. Deus abençoou ricamente a minha vida e da minha família, e nós não tivemos sequela nenhuma. Já um amigo meu, que também é pastor, está internado em estado grave. Eu posso dizer, então, vamos orar, porque não vai acontecer nada. E o meu irmão lá, que também está orando, por que ele está lá internado? Experiência pessoal, elas são marcantes, mas não podem definir doutrinas. As experiências são usadas apenas como confirmação da promessa bíblica. Nós oramos para que Deus abençoasse. Deus me abençoou. Isso é confirmação na minha vida. Agora, o que aconteceu e aqueles crentes que faleceram? E o que aconteceu? Não podemos impor a nossa experiência à vida dos outros. Discussões teológicas nunca poderão se basear no que um ou outro viveu, mas no que Deus afirmou por boca dos seus servos e foi registrado na palavra. Todas as decisões do conselho, ou de qualquer dos concílios da igreja, eles são tomados depois de um período de oração, no qual se busca a orientação divina. E todas as decisões, elas têm a base bíblica para ser tomada. Diante da exigência feita dos novos convertidos, né, lá na igreja, nas igrejas periféricas ou das outras cidades onde estavam nascendo igrejas, essas provocaram, então, a reunião do primeiro concílio da igreja. Reuniram-se, então, os apóstolos. Esses apóstolos foram escolhidos por Jesus. Reuniu-se também os presbíteros, que foram eleitos pela igreja. Tendo uma questão importante a ser decidida, as autoridades precisaram tomar uma decisão que teria que ser bíblica. Para se resolver a questão, houve um grande debate. Todo mundo colocou sua opinião, falou, cada um queria expor o que pensava. Lembra que eu disse sobre a doutrina? Não pode, doutrina não se faz com opinião pessoal. O que é importante, porém, ela é importante, mas não é decisiva. Quem define a questão da igreja é o Senhor da igreja. O primeiro a falar foi Pedro. Pedro lembrou ao público que Deus o chamou para pregar para gentios. Deus o chamou, a partir da vontade de Deus. Foi no caso de Cornélio, onde ele teve uma visão. Cornélio era um gentio, era um centurião romano. Também, Cornélio e sua família e os samaritanos receberam o Espírito Santo. Olha Deus aí agindo, o Espírito Santo. Com base no que Deus fez, Pedro, então, expôs o seu pensamento. Deus não fizera nenhuma distinção entre circuncisos e incircuncisos. Eles receberam o Espírito Santo do mesmo modo. Foi o que Pedro disse. A fé, que é um dom de Deus, como está em Efésios 2:9, foi dada liberalmente aos gentios, através da qual seus corações foram purificados. Está lá no versículo 9 do capítulo 15. Pedro ainda lembra aos presentes que todos os homens, tanto judeus quanto gentios, foram salvos pela graça. Olha lá o que diz o versículo 15. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. A graça de Deus é que salvou um e outros. Estamos no mesmo pé de igualdade. Não é o cumprimento da lei que salvou ninguém, mas a graça do Senhor. A sua posição não foi apenas pessoal. Esse é o ensino bíblico. As palavras de Jesus, elas foram usadas por Pedro para afirmar o seu conceito, para dar a sua opinião. A opinião de Pedro é que foi validada pela palavra. Não foi a palavra que foi validada por Pedro. A palavra é superior à opinião. Logo depois do discurso de Pedro, a palavra foi dada a Barnabé e Paulo. Eles mostraram que a palavra de Deus se cumpriu no meio dos gentios,
como foi descrito lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28 a 32. O Espírito de Deus caiu sobre os gentios, eles foram cheios do Espírito Santo, sinais, maravilhas, curas aconteceram. Servos e servas, senhores e senhoras, homens e mulheres invocaram o nome do Senhor e foram salvos. O relato da conversão dos gentios os lembrou do que foi dito a Abraão: em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Veja, novamente as escrituras foram cumpridas e as autoridades usaram a escritura para poder tomar a sua decisão. Então, não importava a sua opinião ou a sua experiência, mas o que as escrituras determinam. Nesse mesmo intuito, tomou a palavra Tiago. Quem que era esse Tiago? A Bíblia apresenta vários Tiagos. Esse Tiago, do capítulo 15, ele era irmão de Jesus. Ele era filho de José e de Maria. Ele e seus irmãos se converteram só após a ressurreição de Jesus. Você vai ler lá no relato da ressurreição de Jesus, que Jesus, então, ele foi até Tiago. Era seu irmão. E Jesus sabia, e Jesus o queria como uma pessoa importante na direção da igreja. Ele se tornou líder da igreja de Jerusalém. Foi ele quem escreveu a carta de Tiago. E seu irmão, também filho de José e de Maria, Judas, escreveu a carta de Judas. Tiago era um judeu ortodoxo, muito ligado a princípios judaicos, à lei, aos rituais. Quando esteve em Antioquia, Pedro teve de ser chamado a atenção por Paulo, porque antes da chegada de Tiago, ele esteve sentado entre os gentios, comia com eles. Quando Tiago chegou, ele se apartou deles. Tiago era uma pessoa que, aparentemente, ele constrangia com a presença. Tiago tinha um respeito dos crentes judeus. Tanto é que a sua palavra foi aceita sem maiores questionamentos. No entanto, a sua opinião não foi dada sem base bíblica, apesar dele dizer, pelo que julgo eu. Então, poderia dizer, não, mas ele está falando o que ele pensa. Mas acontece que o que ele pensa, como diz, conferem com isso as palavras dos profetas. Ele pensava de acordo com a palavra. Então, o que ele pensava estava certo, porque a palavra de Deus é que o ensinou, tendo a Bíblia como base. E entenda que eles tinham apenas a Torá, que eram os 5 livros primeiros da Bíblia, e os profetas e os salmos, ou seja, o Antigo Testamento era a Bíblia que eles tinham. A igreja concluiu que judeus e gentios são todos pecadores diante de Deus e que só são salvos pela fé em Jesus. Que há somente uma necessidade e somente um evangelho para suprir essa necessidade. E que Deus tem somente um plano, um projeto, chamar um povo para si. Então, meus irmãos, agora nós vimos que para qualquer decisão da igreja é preciso usar a Bíblia. A Bíblia é que dá as respostas. Mas, em terceiro lugar, nós veremos que decisões eclesiásticas, elas devem ser tomadas sempre visando o bem da igreja. O texto diz, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e de sangue. Antes de mais nada, entenda que o bem da igreja não é fazer a vontade da igreja. A liderança, às vezes, é obrigada a tomar decisões que contrariam a vontade da igreja. Apenas para lembrar que no estudo passado nós vimos que a liderança de Antioquia, ela decidiu tirar os 2 melhores pastores e os mandar para evangelizar outros campos, deixando a igreja sem pastor. Será que era isso que a igreja queria? Mas foi isso que foi decidido. É como quando Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não diz que todas as coisas ocorrerão de modo como quem ama a Deus deseja. Vou repetir. Ele não disse que todas as coisas ocorrerão do modo como quem ama a Deus deseja. Não disse que tudo ocorrerá como numa maré mansa. Ele diz que até mesmo a tempestade e as piores situações trarão o bem de Deus para aqueles que o amam, até a morte. Estamos tratando sobre decisões eclesiásticas, e nenhuma decisão da igreja deve ser tomada para o mal da igreja.
Temos visto muitos líderes e donos de igrejas que pregam o que não está na Bíblia com o intuito de, como lobos, enganando aqueles que confiam neles, os oprimir e saqueá-los. Deveria haver nessas igrejas alguém para gritar, para defender, para buscar, então, defender aqueles que estão sendo enganados, mas não há. Estão todos no mesmo barco. Enganados estão lá porque desejam estar. E quem os engana estão felizes por terem o público que desejam. Toda essa questão desde o início, com a discussão de Barnabé e Paulo, com os professores da falsa doutrina, o objetivo sempre foi o bem da igreja. Paulo e Barnabé defendiam o bem dos crentes convertidos. Paulo defendia o evangelho. Se um evangelho falso fosse pregado, e se fosse aceito por eles, eles não teriam como ser salvos, porque só Jesus pode salvar. Quando Pedro tomou a palavra e a conferiu com o ensino bíblico, ele revelou que o melhor para a igreja seria receber os irmãos gentios, pois essa sempre foi a vontade de Deus. O mesmo foi desejado por Tiago. Tiago diz, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. A decisão do concílio reunido em Jerusalém, ela visou o bem dos crentes esparramados pelo mundo afora. Gentil de todos os lugares, provindo de vários povos, sentiriam paz e alegria com aquela decisão. Nenhum conselho de igreja pode se reunir para decidir pelo bem de um pastor, ou o bem de qualquer dos integrantes do conselho, ou desejando aí proteger parentes destes. Se uma decisão fizer mal à igreja, não pode. As decisões, doam a quem doer, devem ser tomadas de modo que a igreja seja tratada e purificada, pois a santificação da igreja deve ser o alvo de todos os que foram escolhidos por Deus, porque foram escolhidos para cuidar da igreja. Levando em consideração que haviam templos pagãos esparramados por todas as cidades, e que o comércio e a vida pagã giravam em torno desses templos, e que as práticas nesses lugares eram bem prejudiciais, a decisão foi que os convertidos gentios se abstenham das contaminações dos ídolos. Os crentes precisavam saber que essa decisão não era contra eles, mas eram para o seu bem, apesar de ser para eles um grande sacrifício. Em Jonas 2,8 diz, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Qualquer ligação de crente com ídolos é um suicídio religioso, pois os afastam de Deus. E os crentes tinham que entender que quando o concílio decidiu que eles deveriam se abster de qualquer ligação com os ídolos, é porque estava querendo que eles tivessem intimidade com Deus. Os convertidos gentios também deveriam se abster das relações sexuais ilícitas. Mas por que a decisão do concílio teve que tratar sobre relações sexuais? Meus irmãos, sexo, poder e dinheiro são inimigos naturais do homem que deseja servir a Deus. Na época em que essa decisão foi tomada, era muito comum haver festas da produtividade. Nessas festas, jovens mantinham relações sexuais em público como forma de adoração aos seus deuses. Deusas do sexo eram adoradas com relações comunitárias e haviam jovens sacerdotisas que mantinham relações sexuais com vários homens como forma de adoração. Havia um incentivo de Roma para que homens tivessem relação com outros homens, que mulheres tivessem relação com outras mulheres. Observe que a decisão do concílio os alertava para uma vida sexual santa. A Bíblia ensina que o homem deve deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Diz que é abominação para Deus quando um homem se deita com outro homem, quando a mulher se deita com outra mulher, ou quando tem relações com animais. O que Deus une, somente Deus pode separar, e o adultério é tido por Deus como crime hediondo. Está lá em Jó 31:11. Então, meus irmãos, quando nós vimos a multiplicidade de liberdade de relações sexuais, o texto diz que se abstenham das relações sexuais ilícitas. Relação entre pessoas do mesmo sexo é impureza, é detestável a Deus.
A recomendação do concílio foi que deveriam se abster de qualquer forma de relação sexual ilícita. Eles deveriam santificar a sua vida por inteiro. Seu culto, sua alimentação, sua diversão, a sua vida sexual não ficaria de fora do controle divino, assim como todas as áreas da sua vida. Qualquer forma de relação sexual que não tenha como participante o homem e sua esposa é impura, é inaceitável para a vida de um crente. A outra decisão foi que abstivessem da carne de animais sufocados e do sangue. Isso era um costume muito comum entre os gentios. Na hora de matar o animal, eles sufocavam o animal e não tiravam, não sangravam o animal. Desde o início, Deus determinou, lá na época ainda de Noé, lá em Gênesis 9, versículo 4, que o sangue do animal deveria ser derramado na terra. Isso foi antes da lei. Essa era a vontade de Deus. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. A minha mãe faz uma galinha com molho à capidela. Esse molho é feito com sangue de galinha. Tá certo? Está errado. Porque a palavra de Deus diz que Deus exige que o sangue seja jogado fora. Pode ser uma delícia, mas não é permitido. Isso não foi questão de lei. Foi lá o que Deus determinou que se fizesse com o sangue dos animais. Vários são os textos bíblicos que proíbem o consumo de sangue de animais. Os novos crentes deveriam se adequar à vontade de Deus e obedecê-la. Eles teriam que saber que, para serem crentes, eles deveriam obedecer a Deus em todas as áreas. Inclusive, era costume fazer dessa maneira, pois agora teria que mudar. O sangue seria derramado. Também era comum que houvesse momentos de compartilhamento de refeição entre os crentes primitivos. Se os cristãos gentios comessem alimentos que os judeus consideravam impuros, isso causaria divisão na igreja. Paulo trata desse problema lá em Romanos 14, 15. Para o bem da igreja, os crentes gentios deveriam se abster dessas coisas. Tiago aconselhou a igreja a observar aos cristãos gentios, o Tiago aconselhou a igreja a escrever aos cristãos gentios e a compartilhar a decisão da Assembleia. Essa carta pedia obediência a duas ordens e uma disposição de concordar com as duas concessões. As duas ordens eram de que os cristãos se afastassem de toda e qualquer imoralidade, pecados predominantes no meio dos gentios. 1 Coríntios 1, de 8 a 10, 1 Coríntios, os capítulos 8 a 10 vai tratar sobre isso, e que se abstivessem de coisas que atrapalhariam a comunhão com Deus e com a igreja. O crente atual poderia dizer, então é só isso que é exigido para ser crente? Não. Isso não foi exigido dos crentes para serem salvos, mas para que tivessem e mantivessem a comunhão com Deus e com a igreja. O texto encerrou dizendo, destas coisas farei bem, se vos guardares. Porque para ser salvo, não é fazer isso ou aquilo, é crer e depender de Jesus. A decisão do concílio não foi uma nova lei imposta sobre eles, pois somos salvos pela graça. Mas há coisas que o crente deve evitar, mesmo não sendo proibido, para que a sua comunhão com Deus e com a igreja se mantenha da melhor forma possível. O concílio não estava anulando a lei de Moisés, como muita gente pensa. Pelo contrário, estavam confirmando, pois o Antigo Testamento é que foi usado como base para as argumentações para receber os gentios como irmãos. O que estavam fazendo foi corrigir as interpretações erradas do texto sagrado, como fora desvirtuado pelos judeus no decorrer da sua história. Tiago afirmou: Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Os ensinos sagrados poderiam ser conhecidos pelos crentes gentios que estavam esparramados pelo mundo afora na sinagoga dos judeus. Tiago não proibiu eles de procurar as sinagogas. Lá foi onde Paulo pregou várias vezes, onde muitos judeus e gentios se converteram. Deveriam conhecer a lei e Moisés na sinagoga, continuar, porque lá era pregado a Bíblia. Não havia contradição no estudo da Bíblia, pois a Bíblia é a única para judeus e para crentes. O que deveriam fazer
é conhecê-la nas sinagogas, até que houvesse igrejas para lá receber o ensino sagrado de acordo com a igreja do Senhor Jesus. Reafirmamos que as decisões eclesiásticas devem ser tomadas visando sempre o bem da igreja. Mas, em quarto lugar, irmãos, veremos que as decisões eclesiásticas devem ser comunicadas à igreja. Eu não vou ler o texto, ele é bem extenso, mas que diz que depois da decisão, as cartas foram enviadas, o que provocou muita alegria. Há pouco tempo atrás, o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que a Câmara ela não tem a obrigação, ela não é cartório para referendar a vontade do povo. Só que ele está errado. Porque os deputados eles são escolhidos para representar e fazer valer a vontade do povo. Muitas decisões são tomadas na calada da noite e mantidas em segredo, pois visam o bem dos votados e não dos que votaram neles. As autoridades da igreja não podem decidir nada ocultamente. Todas as decisões devem ser bíblicas, devem visar o bem da igreja e devem ser publicadas para que a igreja tome conhecimento do que está sendo decidido por aqueles que foram escolhidos para decidirem por ela. Os escolhidos pela igreja devem representar a igreja para fazer valer a sua vontade, como na política, pois a vontade a ser obedecida é a vontade de Deus em primeiro lugar. Porém, há casos em que os presbíteros devem conhecer qual é a vontade da igreja para decidir com base nela. Quer ver como? Como no caso de permanência de pastor. Pois, às vezes, a igreja quer a permanência do pastor e o conselho decide pela sua saída. Ou a igreja não suporta mais o pastor e o conselho decide pela sua permanência. Nesse caso, em outros parecidos, os presbíteros devem conhecer qual é a vontade da igreja. Veja que no Concílio de Jerusalém, após decidir sobre questões, resolveu escrever cartas às igrejas, tomada por maioria dos gentios convertidos, e dar explicações das suas decisões. Além de Paulo e Barnabé, foram enviados também Judas e Silas. A princípio, eu me perguntei, mas qual a necessidade de Judas e Silas? Por que não mandou essa carta somente através de Paulo e Barnabé? É que Paulo e Barnabé, esses dois missionários fizeram parte da questão quando foi levantada. E aí, se eles fossem lá e dessem a resposta eles mesmos, ia parecer, então, que as decisões elas foram influenciadas por eles. Então, para defender a lisura e a seriedade das decisões, foram enviadas duas pessoas neutras. O que foi decidido e publicado para conhecimento de todos, essas decisões eclesiásticas provocaram alegria na igreja. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola e, quando leram, sobremaneira alegraram pelo conforto recebido. Parece muito comum isso. Talvez você que é crente presbiteriano há muito tempo não perceba, mas certa vez eu pregando numa igreja e lá estava uma moça que ela veio do meio pentecostal e depois ela chegou chorando e disse: pastor, o senhor pregando e falando da graça, o senhor tirou um peso tão grande das minhas costas, porque sempre me ensinaram que eu é que tinha que garantir a minha salvação. Perceba o contraste da decisão tomada por homens sem autoridade, que causou contendas, e as decisões bíblicas tomadas pela autoridade consagradas, causando a alegria da igreja. Deus é o maior interessado na paz e na harmonia da igreja, por isso todas as decisões devem ser tomadas sempre com base bíblica. Mas, em último lugar, meus irmãos, os escolhidos para liderar não são inerrantes. Nós vimos aqui que Judas e Silas foram enviados com cartas. Lá, então, eles queriam voltar, e aí, então, Judas resolveu voltar para Jerusalém, mas Silas, que deveria voltar, resolveu ficar. Aconteceu também que Paulo propôs a Barnabé: vamos voltar e visitar as igrejas por onde nós passamos, e Barnabé logo recebeu a notícia com muita alegria. Mas acontece que João Marcos estava lá. Marcos é esse que escreveu Mateus, Marcos, esse é o Marcos. E Marcos estava lá. Acontece que da primeira viagem, no meio da história, Marcos abandonou a eles e Paulo ficou com muita raiva e disse: não é bom, não, eu não aceito que se leve Marcos junto. Marcos era primo de Barnabé.
e Barnabé então criou uma confusão ali, e Paulo do outro lado brigou também, e Barnabé acabou viajando por um lado, levando Marcos, e Paulo viajou para o outro lado, levando Silas. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês, e como eu acabei de dizer, os escolhidos para liderar não são inerrantes. Nós não somos livres de erro. Seria bom se o texto parasse no versículo 35, pois tudo pareceria bem, em harmonia, perfeita. A igreja recebeu a carta, ficou aquela maravilha. No entanto, no verso 36 a seguir, nós lemos sobre uma controvérsia dos homens que foram ricamente usados por Deus na sua obra. Lembram-se de João Marcos, primo de Barnabé? Tinha acompanhado 2 missionários na viagem anterior e no meio dela ele, sem aviso, ou sem se preocupar com os companheiros, abandonou tudo e voltou para Jerusalém. Depois de voltar para Antioquia com a carta, a resposta do concílio e ver a igreja crescer, Paulo propôs a Barnabé que viajassem, que fosse até as igrejas que surgiram na sua primeira viagem. A proposta agradou a Barnabé, mas houve uma discussão. Paulo não aceitou que João Marcos os acompanhasse na viagem. E creio que ele tenha promovido algum problema na primeira viagem que o levou a abandonar a missão. Como primo de João Marcos, Barnabé exigiu a sua ida. Paulo não aceitou. Vimos aí, meus irmãos, uma confusão desnecessária. A dupla Paulo-Barnabé se desfez. E o reino de Deus é que sofreu prejuízos pela cabeça dura. Homens de Deus também tomam decisões erradas, com base nas suas iras, no orgulho, em rancores. São falhos e devem constantemente fazer uma autoanálise para corrigir as suas atitudes erradas. Devem analisar como estão decidindo e por que estão decidindo. Meus irmãos da Quinta Igreja, eu sou pastor de vocês há 7 anos, estou no 17º ano do pastorado. Eu não tenho dúvida de que nesse período eu acertei muito. Eu tenho sido muito zeloso no meu trabalho. Eu tenho me preocupado em dar à igreja o melhor alimento espiritual. Eu tenho me preocupado em decidir sempre pelo bem da igreja e que as decisões sejam bíblicas. No entanto, eu sou humano. Eu sou falho. Eu tenho como base do meu trabalho tendo como base do meu trabalho a fala e não tendo controle dos ouvidos de quem escuta, posso ter ferido alguém com palavras, gestos, com atitudes. Me desculpa. Eu quero me desculpar com a igreja se na tentativa de acertar eu errei. Nem toda flecha atirada acerta no alvo. Nem toda atitude consegue concretizar os projetos iniciais daquilo que estão em nossa mente. Eu quero que a igreja saiba que o pastor não é perfeito, assim também como os presbíteros, nem os diáconos. Apesar de desejarmos ser perfeitos. Gostaria da compreensão da igreja quando errar. Pois assim como o pastor tem de entender a imperfeição dos membros, os membros também devem entender a imperfeição do pastor, para que, corrigindo os erros de ambos os lados, nós possamos caminhar na carreira cristã rumo ao alvo que é Cristo. Paulo e Barnabé, tendo pregado sobre o fruto do Espírito Santo, eles deveriam ter agido de modo diferente. Ambos foram intransigentes. Barnabé defendeu o primo falho, não tratando do problema provocado por ele. Paulo, do outro lado, foi duro, não dando espaço para o perdão. Quem estava certo? Na verdade, não faz muita diferença. Paulo mostrou seu zelo na obra. Barnabé mostrou a sua misericórdia, a vontade de dar uma segunda oportunidade. Talvez ambos estivessem certos em algum aspecto e errados em outro. Sabemos que no final, João Marcos teve o ministério restaurado. Está vendo como foi boa a decisão de Barnabé? Ele recebeu o amor e a apreciação de Paulo depois. Lá em Colossenses 4:10, Paulo fala a respeito do respeito com Marcos. Mas naquele momento, eles foram cabeça dura. De João Marcos, temos na Bíblia o Evangelho segundo Marcos. Mesmo quem é bom e piedoso, às vezes discorda de outros na igreja. Esse é um dos fatos tristes da vida que devemos aceitar e tratar. Paulo olhava para as pessoas e perguntava: o que elas podem fazer para a obra do Senhor? Mas, do outro lado, Barnabé olhava para as pessoas e perguntava:
O que a obra do Senhor pode fazer pelas pessoas? As duas perguntas são importantes para o trabalho de Deus. E, por vezes, é difícil manter o equilíbrio. Barnabé seguiu viagem com João Marcos e Paulo com Silas. Deus os abençoou no seu trabalho, pois Deus é longânimo. E o sucesso do que fazemos não está na nossa perfeição, mas na misericórdia divina e no seu cuidado com sua obra. Deus construiu a sua igreja sobre a base Cristo. Porém, usando homens falhos como eu e como você, como Paulo, como Barnabé. A igreja do Senhor e o futuro dela depende de Deus e não de nós. A igreja não deve se frustrar quando enfrentar erros das suas autoridades. Erros têm sido cometidos desde o início da igreja e têm sido tratados por Deus. No decorrer da história da igreja, líderes acertaram, mas líderes também erraram. A igreja permanece. A firmeza dos membros não pode se basear nos homens que os lideram, mas no Deus que controla os homens. A igreja não pertence a homens, mas pertence a Deus. E é Deus quem deve ser levado em conta nessas horas difíceis. Se Deus dependesse de pessoas perfeitas para realizar sua obra, jamais conseguiria fazer coisa alguma. Nossas limitações e imperfeições são bons motivos para dependermos da graça de Deus, pois a nossa suficiência vem somente dele. Afinal, esse é o tema do texto. Não é por aquilo que podemos fazer, mas por aquilo que Deus decidiu fazer, usando a sua graça e a sua misericórdia. É pela graça que somos quem somos, é pela graça que seremos quem devemos ser. Nesse estudo, meus irmãos, nós tratamos das decisões, como tomar decisões dos assuntos relativos à igreja. Nós vimos que decisões eclesiásticas só podem ser tomadas por pessoas autorizadas. Decisões eclesiásticas só podem ser tomadas com base bíblica. Decisões eclesiásticas devem ser tomadas sempre visando o bem da igreja. E, por fim, decisões eclesiásticas devem ser comunicadas à igreja. Meus irmãos, e aqueles que foram eleitos, eles não são perfeitos, eles são imperfeitos. Irmãos, nesse estudo revela que sempre haverá alguma decisão a ser tomada na igreja, promovida por questões entre membros. Somente as autoridades escolhidas pela igreja é que devem decidir, e os membros devem acatá-las, mesmo porque as decisões tomadas com base bíblica, com o objetivo de promover o bem da igreja. Se você tem a rebeldia entranhada no teu coração, aprenda a se submeter às autoridades, pois como a Bíblia ensina, a resistir às autoridades é como resistir a Deus, está lá em Romanos 13, versículos 1 e 2. Trate o teu orgulho natural, se submeta àqueles que o Senhor colocou à frente da igreja. Somos salvos por sua misericórdia e por sua graça, e temos de aprender a nos submeter a Ele através daquele que Ele escolheu. Então, meus irmãos, está aí a nossa mensagem de hoje. Está aí o nosso estudo de hoje. Então, que nós possamos perceber o cuidado que devemos ter nas questões teológicas que envolvem decisões com irmãos. Devemos tomar cuidado quando nós queremos impor a nossa vontade. Mas se eu não sou autoridade, eu tenho que buscar a resposta nas autoridades. Nós possamos, então, ter aprendido dessa maneira, para que nós possamos estar firmes no Senhor. Eu quero convidar você agora novamente que feche os seus olhos. Eu vou fazer uma oração. E com essa oração, então, nós encerramos esse nosso estudo bíblico. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado. Sabemos, Senhor, que estamos vivendo um período, Senhor, de muita angústia, onde muitas famílias estão com parentes internados e graves. Nós também estamos vivenciando tempos de refrigério, no qual o Senhor tem mostrado como a tua mão pode reverter uma situação grave, como foi o caso do presbítero Carlos. Nós temos visto, Senhor, como que a esperança no Senhor, ela tem motivado os teus servos a continuarem acreditando que o Senhor pode mudar. Pai Santo, nós fazemos parte da igreja. Temos o Senhor como Senhor de nossa vida. Temos a Ti, Senhor, como a nossa única fonte de esperança.
Senhor, venha atuar na igreja, continuar abençoando o teu povo, curando, mas também curando, Senhor, os problemas espirituais. Nós temos visto muitas feridas que são mantidas por pessoas que discutiram, que falaram, que discordaram, mas que não trataram as suas feridas, e por isso o Senhor tem carregado isso e tem feito muito mal a elas, Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dirija a minha vida como pastor da igreja, dirija a vida de cada um dos teus servos, para que nesta caminhada nós possamos acertar mais e errar menos, ter misericórdia para com o próximo, sabendo que ele é falho assim como nós somos, para que juntos como irmãos que estamos sendo tratados pelo Senhor, possamos continuar na nossa caminhada. Abençoe, Pai, a tua igreja. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.